Um fio metálico vertical é percorrido por uma corrente de intensidade de 5 amperes, conforme indica a figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P, que dista 40 cm do fio, dado μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Um fio metálico é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, a corrente elétrica é representada pela letra I. Corrente elétrica I é 5 amperes. Determine a intensidade, a direção e o sentido no ponto P que dista a distância. A gente representa pela letra R. Então, o raio é 40 centímetros. Tem alguns livros que colocam a distância como D, mas tem alguns autores que usam R. Eu gosto de utilizar a letra R. Então, a distância, por que R? Se aqui é um fio e o campo magnético vai ficar em torno dele, a distância do fio para o ponto P, onde ele está querendo estudar, é o raio do círculo. Então, é por isso que é representado pela letra R. Então, para calcular o campo magnético, nós utilizamos a seguinte fórmula, gerada no fio B, que é o campo magnético, é μ0, que é a permeabilidade magnética, que vale 4π vezes 10 a menos 7, sobre 2π vezes I, que é a corrente elétrica, dividido por R. Então, ele deu o valor da corrente, deu o valor do raio, e a permeabilidade magnética é uma constante. A permeabilidade magnética é μ0 e ela vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Essas letras aqui é a unidade de medida, não é utilizada na questão. Tesla vezes metro sobre ampere. Só usa esse valor aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7. Okay, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa medida do raio. Ele deu em centímetro, só que no sistema internacional a distância é medida em metro. Então, ó, vamos fazer essa transformação aqui. ...40 centímetros. Essa letra C é centi. Centi é um submúltiplo, significa 10 a menos 2. Então, eu posso trocar a letra C pelo número 10 a menos 2. Então, 40 centímetro é 40 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, já transformamos. Agora é substituir na equação e fazer a conta de padaria. Então, agora vamos substituir os valores aqui na equação do campo magnético. Então, B é μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes I, que é a corrente elétrica é 5, sobre 2π, vezes o raio que é 40 vezes 10 a menos 2. Agora vamos fazer essa continha de padaria. Π cortar com π, 4 vezes 5, 20. Multiplicando pela potência, 10 a menos 7. 2 vezes 40, 80. Multiplicando pela potência de 10 a menos 2. Posso cortar esse zero com esse zero. Então, ficou 2 dividido por 8. Vamos fazer essa divisão aqui. 2 dividido por 8. Não dá para dividir. Coloco um zero e uma vírgula. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, 4.
4 não dá para dividir, bota mais um 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 para 40, nada. Então, o campo magnético B é 0,25, 10 a menos 7. A potência do denominador eu vou passar para o numerador. Negativo passou para o numerador, fica positivo. Então, o campo magnético é 0,25, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Se quiser colocar em notação científica, B. Se a resposta do seu quesito já tiver assim, então acabou o quesito. Então, se quiser colocar em notação científica, tira a vírgula daqui e passa para cá. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a... Aqui é menos 5. Uma vírgula para a direita, menos 1. Menos 5 menos 1 dá menos 6. Então, o campo magnético é 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Mas ele pediu para encontrar três coisas: a intensidade, a direção e o sentido. A intensidade é esse. Nós já descobrimos. Agora vamos descobrir a direção e o sentido. Para encontrar a direção e o sentido, nós utilizamos a regra da mão direita, que é assim, ó. O polegar é no mesmo sentido da corrente elétrica e os 4 dedos vai ficar no lado onde você está querendo descobrir. Então, aqui em P. Então, esses 4 dedos vai ficar aqui, ó. Então, a corrente é para cima, o polegar é para cima. Então, meus 4 dedos em relação ao papel estão entrando perpendicularmente. Então, a direção é perpendicular e o sentido é entrando em relação ao papel. Ok? Então, a resposta é: a intensidade é 2,5 vezes 10 a menos 6 Tesla. A direção é perpendicular em relação ao papel. E o sentido é entrando em relação ao papel. Ok? Até a próxima.